Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Heleneide e hoje nós teremos mais uma videoaula. Vamos lá? Na videoaula de hoje, nós falaremos um pouco sobre reprodução e desenvolvimento das angiospermas, que correspondem, na verdade, ao grupo mais biodiversificado de plantas que conhecemos. Essas plantas, elas são muito vistosas, porque elas apresentam, flores, que são estruturas extremamente atrativas e especializadas na reprodução, e frutos também, que nada mais é do que estruturas que protegem a semente e ainda de cara servem de recompensa, digamos assim, para seus dispersores. As flores, elas são formadas por verticílios florais, que é como a gente costuma chamar cada uma dessas estruturas. E esses verticílios florais são divididos em androceu, que é a parte masculina da planta, que é a antera com os estames e o filete. Gineceu, que é a parte feminina da planta, que é formada pelo estigma, estilete e ovário e óvulos. E pelo cálice, que é um conjunto de sépalas da flor, e a corola, que é o conjunto de pétalas da flor. Quando a flor ela possui essas quatro classes de estruturas, a gente chama de flor completa. Para que aconteça a fecundação, é preciso primeiro que haja a formação de grãos de pólen e a ovogênese, digamos assim. Para a formação do grão de pólen, o microsporócito, ele vai originar células haploides. E essas células haploides, elas constituem o grão de pólen. E essas células, geralmente, elas são haploides, ou seja, possuem apenas metade do número de cromossomos, que vai ser restabelecida após a fecundação. E aí nós temos a formação dos óvulos, onde no megaporócito, que é diploide, vai haver uma meiose, e vai ser produzido 4 células haploides. Dessas 4, 3 vão ser degeneradas, e a gente vai ficar só com uma célula funcional, que esse megasporócito, que é a ploide, né? Ele vai passar por 3 mitoses sucessivas, ou seja, vai formar, 6 células, tá certo? E aí, essas células vão originar o que a gente chama de núcleos polares e também vão originar a osfera, tá certo? Que é os núcleos polares e a osfera. Os núcleos polares, quando são fecundados, eles vão originar o endosperma, e a osfera vai originar a semente. O endosperma seria aquela parte carnosa do fruto, digamos assim. E aí, durante a polinização, que nas plantas é uma polinização que a gente chama polinização e fecundação dupla, o grão de pólen ele vai cair aqui, vai sofrer várias mitoses, formando o que a gente chama de tubo polínico. Esse tubo polínico ele vai chegar, com com essa informação genética masculina até a osfera, e vai fecundar essa osfera, que vai originar, consequentemente, a semente, tá certo? E outro grão de pólen, ele vai fecundar os núcleos polares, que vai ser núcleos polares, já são 2N, né? Porque são 2. Com mais N do grão de pólen, forma uma estrutura triploide, que é o fruto. O fruto em si, que ele é dividido em 3 partes, endocarpo, mesocarpo e epicarpo, tá certo? E aqui a sementinha que foi fertilizada, que é 2N, a partir da fecundação do grão de pólen, a osfera. E aí, esse zigotinho, ele vai
sofrer mitoses, né? Vai originar o que a gente chama de protoderme, meristema fundamental e procâmbio. A protoderme, ela vai originar a epiderme das plantas, digamos assim. O meristema fundamental os espaços, né, entre a protoderme e o procâmbio. E o procâmbio nada mais é do que os vasos condutores. E aí, o fruto, além de garantir, né, a proteção da semente, também vai ajudar, né, na disseminação dessas sementes. Por exemplo, vem aqui um herbívoro, se alimenta desse fruto, aí quando ele faz cocô, defeca, as sementes elas vão encontrar condições para germinar e vai fazer com que essa planta que estava no lugar agora passe a estar em outro lugar, né? Passe a surgir em outro lugar. E aí nós temos também outras estruturas que ajudam, né, na dispersão dessas plantas, que é, por exemplo, estruturas aladas, que permitem que elas voem e consigam ser dispersas pelo vento. Além disso, né, para a germinação da semente, para que ela aconteça, é necessário o rompimento, né, a germinação, para que ela aconteça, é necessária o rompimento desse tegumento da semente, que é como se fosse uma película que protege nessa semente. E aí ela vai acontecer quando a semente encontra no solo condições favoráveis, tá certo? E aí a semente é uma miniatura da planta, ela vai ter uma radícula, que vai originar a raiz, vai ter folhas primárias, vai ter um caulículo, que é um caule primitivo, tá certo? E aí e também tem uma reserva, né, fornecida pelos cotilédonos, que é a reserva de amido, que vai fazer com que ela não precise, né, fazer fotossíntese já de imediato. Só após ela conseguir que essa radícula ela se torne, né, uma raiz propriamente dita, é que ela vai conseguir sugar água e nutrientes e ser capaz, né, de realizar fotossíntese quando desabrochar nessas primeiras folhas. As primeiras folhas a gente chama de folhas cotiledonares, que são geralmente diferentes das folhas normais, mas que são necessárias para que a planta ela inicie, né, a fazer a fotossíntese. Tem diferenças que a gente chama, pode também diferenciar essas plantas em mono e dicotiledôneas, que a gente vai estudar daqui a pouco. Agora, as monocotiledôneas, né, geralmente elas vão ter um cotiledônio só, uma bandinha, e as folhas e as plantas eudicotiledôneas ou dicotiledôneas vão ter dois. Também haverá diferenças nas raízes. As raízes das monocotiledôneas são raízes fasciculadas, como se fosse uma cabeleira. Já a raiz das eudicotiledôneas é uma raiz principal e várias raízes laterais. Também há diferença com relação à posição do feixe vascular dos vasos condutores no caule, tá certo? Nas monocotiledôneas eles são mais espalhados, já nas dicotiledôneas eles ficam mais organizados, tá certo? E agrupados. As folhas, elas possuem, no caso das monocotiledôneas, nervuras em uma única direção, chamando de nervuras paralelas. Já as eudicotiledôneas, elas apresentam nervuras em várias direções. Com relação também às flores, as monocotiledôneas, elas têm flores trímeras ou em múltiplos de 3. Já as eudicotiledôneas têm flores pentâmeras, ou seja, com 5 pétalas ou múltiplos de 5, ou 4 ou múltiplos de 4 pétalas. E aí, as plantas, elas têm o que a gente chama de meristemas, que são locais onde existem células capazes de se desenvolver em qualquer órgão vegetal, tipo, consegue se desenvolver em raiz, consegue se desenvolver, eles têm a capacidade totipotente parecida com a capacidade das células troncos, certo? Consegue originar todas as estruturas da planta. E aí nós temos a região que protege, né, esse meristema, que é chamado de coifa na raiz. E aqui no meristema apical da parte aérea, né, nós temos
essa região meristemática, tanto no ápice como na lateral, que a gente chama de meristema apical e meristema lateral. Aqui é de onde vão surgir folhas, flores, frutos, tá certo? Nessas regiões aqui. Tem a capacidade de formar todos os tecidos, como eu falei. Eles estão nas regiões mais protegidas também, geralmente estão isentas de micro-organismos e são utilizadas para micropropagação. Aqui a gente costuma chamar de olho, o olho da planta, certo? Que é a partezinha mais jovem. É ali onde tem a capacidade de se multiplicar maior também. E aí a gente tem também, essas plantas, elas têm 3 principais tecidos, tá certo? Que é a protoderme, que vai originar a epiderme, como eu falei para vocês. O meristema fundamental que vai originar o córtex, que é um tecido de preenchimento. E nós temos o protocâmbio, que vai originar os vasos condutores, tá certo? Que estão distribuídos por toda a planta. E além disso também nós temos a epiderme e a periderme, né? Que são estruturas de revestimento, né? Que podem possuir cutículas, estômatos. Os estômatos são células especializadas na captação de gás carbônico, tá certo? E também estão envolvidos com a perda d'água pela planta. Podemos ter pelos absorventes, podemos ter tricomas, que é aqueles pelinhos que a gente consegue visualizar na ortiga, por exemplo. E a periderme, geralmente ela é morta, certo? Ela é formada, né, por células mortas que tem mais a função mesmo de proteção, tá certo? São mais rígidas, tá certo? Tem um acúmulo de parede celular maior para conferir uma maior proteção mesmo. E aí nós temos os principais tecidos vegetais. A gente vai falar um pouco do parênquima, que é um tecido, né, formado por células com parede primária, ou seja, essas células elas conseguem ter uma maior plasticidade, digamos assim, porque a parede celular delas, ela não é uma parede celular dupla, ela é uma parede celular única, digamos assim. Ela preenche os espaços entre o sistema vascular e a epiderme, tá certo? E esses espaços eles podem estar lá, falar um pouco sobre os tecidos de revestimento. Nós temos a epiderme, que pode apresentar cutícula, estômatos, pelos absorventes e tricomas, tá certo? Essa epiderme, ela fica na superfície da planta, né? Está exposta, né, ao ambiente. E a gente vê que essas células da epiderme, ela também não tem cloroplastos, que são aquelas estruturas, né, que contém clorofila, que dão a cor verde. Por isso que o tronco da árvore, no caso, ele não é verde. Geralmente, né, depende do tipo de planta. E aí nós temos também a periderme, que é um revestimento também formado a partir de células meristemáticas, e ela tem formada pelo felogênio, que é um conjunto de células meristemáticas, que também se multiplica intensamente. Além do felogênio, ela também contém o suber. Esse suber, ele é constituído por células mortas, tá certo? Que tem apenas paredes celulares, e essas paredes celulares são constituídas, né, impregnadas, na verdade, por suberina, que são substâncias impermeabilizantes. E nós temos a feloderme, que é também constituída por células vivas, assim como o felogênio, certo? E aí,
além dessas estruturas, né, de revestimento, né, que são muito importantes para a proteção da planta, como, por exemplo, perda de água, né, essa cutícula ela vai diminuir a perda d'água. Às vezes a gente tem lenticelas, que é como se fossem buraquinhos que a gente consegue observar nas maçãs para ajudar também na respiração das plantas. E nós temos também outros tecidos, como, por exemplo, o parênquima, que são o tecido vegetal, né, formado por paredes primárias, e por isso eles têm uma plasticidade maior. E o parênquima, ele vai ocupar os espaços entre o tecido de revestimento, né, e o tecido de vasos condutores. Esse parênquima, ele pode estar ocupado por ar, ser mais espaçado, digamos assim, ter células mais espaçadas e preenchidas por ar, que ajudam na flutuação de espécies como macrófitas aquáticas, né, que sobrevivem em lagos. Pode ter uma reserva de amido, que a gente chama de parênquima de reserva. Pode ter um excesso de clorofila, né, principalmente nas folhas, ou em troncos fotossintetizantes, que a gente chama de parênquima clorofiliano. E pode também estar preenchida por água. Esse parênquima aquífero, que é o parênquima de várias cactáceas, várias plantas da caatinga, tá certo? E essas células de parênquima, elas podem se diferenciar em outros tipos de células para reparar lesões quando a planta sofre. Nós temos também tecidos de sustentação, nós temos o colênquima e o esclerênquima. O colênquima, ele vai ter células longas, células vivas com parede celular reforçada, tá certo? E o esclerênquica já vai ser formado por células mortas, e essas células mortas, elas vão ter a parede celular reforçadas por lignina, tá certo? E o esclerênquima, ele pode ter, né, 2 tipos de fibras. As fibras esclerenquimáticas, que, por exemplo, aquelas fibras de coco, fibra de sisal e etc., que são utilizadas para artesanato, são fibras esclerenquimáticas. E fibras esclereides, que são ramificadas, isoladas ou em grupos de células, que é como se fosse aquelas pedrinhas que a gente consegue sentir ao ingerir o pêssego. As plantas, elas também possuem tecidos vasculares, que a gente tem 2, que é o xilema e o floema. Lembrando que o xilema e o floema, ele foi muito importante, surgiu nas pteridófitas. E graças a ele, né, as plantas conseguem atingir vários tamanhos. O xilema, ele vai transportar águas e sais minerais, vai levar essas águas e sais minerais em uma única direção, da raiz até a parte aérea. É formado por placas de perfurações e de traqueídos, tá certo? E já o floema, ele vai levar o material produzido, né, na fotossíntese das folhas até as raízes. E as células que o compõem são as células do tubo privado e células companheiras e essas células são ligadas entre si, se comunicam entre si, tá certo? E aí a seiva mineral que a gente chama é a água e os nutrientes, e a seiva bruta seriam os fotoassimilados, os açúcares, que são produzidos durante a fotossíntese. As raízes, elas têm conseguem absorver água e nutrientes, elas têm uma proteçãozinha na ponta da raiz que protege o meristema, que é chamado de coifa. Nós temos também uma zona de absorção, digamos assim, onde vai ter a presença de pelos radiculares, e é aqui que consegue a absorção de água. E nós temos, né, também nas raízes os vasos condutores, floema e xilema, tá certo? Floema e xilema. E nós temos também as estrias de Caspar, que vai impermeabilizar, né, essas células para que a água, na verdade, ela não siga para o trajeto errado.
No caule a gente tem a região chamada de nó e entrenó, certo? O nó é de onde partem, né, as células, onde a gente consegue ter as células meristemáticas que vão originar folhas, por exemplo. Nós temos o meristema apical, tá certo? É tanto que, por exemplo, quando a gente tem meristema apical e nós temos as gemas axilares ou gemas laterais, que também conseguem originar folha, flor, outros órgãos. E no caso do caule, quando a gente for, por exemplo, fazer uma muda numa planta, a gente tem que enterrar um nó, porque é nesse nó aqui que vão ter as células meristemáticas que vão ocasionar o enraizamento ou surgimento de folhas, por exemplo. E as plantas, elas apresentam dois tipos de crescimento: o crescimento primário e o crescimento secundário. O crescimento primário, que é em relação ao comprimento da planta, né, em altura, digamos assim. E o crescimento secundário seria o crescimento lateral, tá certo? Em espessura. E na folha a gente também tem algumas estruturas. Nós temos a lâmina foliar, que também é chamada de limbo, onde vai acontecer a fotossíntese. Nós temos as nervuras secundárias, que são os vasos condutores, né? Ramificações dos vasos condutores. Nós temos geralmente uma nervura central, quando é eudicotiledônia, e vários laterais. Nós temos o pecíolo, que vai ligar esse limbo foliar à planta-mãe. E nós temos espículas, que são estruturas que vão proteger, né, a planta. Em alguns casos, nem todas as plantas têm estípulas, tá certo? E essa folha, ela geralmente é ligada ao caule. E aí nós terminamos nossa aulinha de hoje, o capítulo 5, página 85 a 105. E bons estudos, gente. Fique em casa, fique com Deus. A atividade vai estar disponível no menu Atividades, subaba Questionários. Até a próxima.